as crianças vão sair com as tias e você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou trazer um tema hoje para o nosso coração que ele repercutiu bastante esses dias e eu vou falar para você que eu estou aqui lutando com Deus, porque não era essa a palavra que estava no meu coração, não era isso que estava previsto, mas Deus mudou meu coração e me fez voltar para um outro lado. Então, eu queria que você acompanhasse comigo esse momento. Muito interessante daquilo que Deus vai falar aos nossos corações e aquilo que Deus preparou para nós nessa manhã. Veja, há um assunto hoje que ele está em alta, vamos dizer assim, né? Na sociedade, na mídia, ele está em alta aí, todo mundo querendo entender, querendo saber, querendo falar. Há muitos especialistas que não sabem nada falando do assunto. Então eu que não sou também um especialista, mas eu sou pastor e estou dentro do meio, eu acho que eu posso falar e talvez vou te ajudar a esclarecer um pouco a sua cabeça daquilo que você tem ouvido nessa última semana sobre o assunto do arrebatamento. A conversa eu vou macetar, né, o Apocalipse. A conversa nossa de hoje vai ser essa. Disseram que vão macetar o Apocalipse. Eu vim aqui explicar para você o que vai realmente acontecer, que ninguém vai macetar esse negócio do Apocalipse. Não é? Isso é impossível de se fazer. Isso é palavra de quem não sabe o que está falando. Então, eu vim explicar um pouco hoje sobre o que é o Apocalipse, o que vai ser o Apocalipse, como vai ser o Apocalipse. Eu sei que alguns de vocês, quando ouvem a palavra Apocalipse, já dá uma regalada no olho e falam assim: meu Deus, pastor, melhor não tocar nesse assunto. Calma, querido. O Apocalipse não é para nós motivo de medo. Ele é motivo de esperança. Esperança. O Apocalipse para o crente é motivo de esperança. E não tem ninguém nesse mundo, nem aquela dona, né, que falou essa besteira, nem qualquer outra pessoa nesse mundo, nem qualquer outra criatura nos céus, na terra ou debaixo da terra que pode parar o Apocalipse, que pode parar a volta, a vinda, o arrebatamento da igreja do Senhor. Então eu quero falar um pouco sobre o assunto do arrebatamento, para que a gente possa talvez arrumar o nosso coração, a nossa mente, diante daquilo que nós ouvimos durante toda essa semana. Quem acompanhou esse assunto? Levanta a mão. Vocês ficaram sabendo, né? Vocês não ficaram sabendo? Para quem não sabe, eu vou falar para você. No meio do carnaval, aquela cidadã, aquela moça chamada Ivete Sangalo, ela estava no meio do carnaval com seu trio elétrico, fazendo aquilo que ela sabe fazer, e cruzou com o trio elétrico da senhora Baby Consuelo, ou Baby do Brasil, não sei como que é o nome correto dela hoje, mas, não é? Baby do Brasil. E a Baby do Brasil, ela é uma pessoa que está sendo evangelizada pelas suas filhas. E ela está aprendendo, está crescendo, está caminhando, ela está indo adiante. E ela deu uma palavra naquele momento, do meio do carnaval. Foi até interessante de saber e de ver. Porque no meio daquela folia toda, ela parou e disse assim: gente, vocês se arrumam, prepara o coração de vocês, porque Jesus está voltando, nós estamos há pouco tempo do Apocalipse, então arruma a sua vida. No meio da avenida, no meio do carnaval. E aí algumas pessoas se levantaram e disseram: ai, pastor, quem que é a Baby para ir lá falar? Ai, e quem que é a Baby para ir lá dizer que vai ter Apocalipse ou não vai? Ela falou que nos próximos 5 a 10 anos, ela está pondo data. Aí virou aquela confusão. Porque realmente data ninguém sabe. Mas eu também compartilho com ela dessa esperança. Eu acho que não demora muito mais do que isso. Mas é só um achar. Porque eu também não sou dono desse saber. Não sou eu que vou dar start neste Apocalipse. Eu não vou dar start, nem a Ivete vai mandar cancelar. Não é? Não somos nós. A Bíblia vai mais além. O próprio Senhor Jesus disse assim: olha, aquele dia e hora, nem o filho sabe. É só o Pai que sabe. E vai chegar uma hora que o Pai vai olhar para o anjo e vai dizer assim: toca a trombeta. E aí você vai ouvir o soar da trombeta. E você vai saber que o dia do arrebatamento chegou.
O dia do arrebatamento chegou. Só que é uma confusão aí. Começou o Apocalipse, pastor? É o início do Apocalipse. É o início do Apocalipse. É o início de tudo aquilo que está preparado à terra para acontecer. Mas, pastor, o que nós podemos fazer para evitar? Porque vai ser um caos. Gente vai morrer, o mundo vai virar de ponta cabeça, vai ter tempestade, vendaval, terremoto, vai ter tanta coisa difícil, vai ser um caos, pastor. O que a gente faz para evitar isso? Nada. Nada. É inevitável. É inevitável. É incancelável. É incancelável. Já está determinado que um dia, uma hora, em algum momento da nossa história, trombetas vão soar. Os filhos de Deus vão ouvir essas trombetas. Vão subir aos céus, naquilo que nós chamamos de arrebatamento. Vai haver um rapto da igreja do Senhor. E todos nós nos encontraremos com eles, com o Senhor, nos ares. E aí sim começa o período de tribulação. O período que nós vamos chamar de Apocalipse. Eu, particularmente, sou pré-tribulacionista. O que é isso, pastor? O que é isso? O que é pré-tribulacionista? O que o senhor está usando? É de comer? Não. Os estudiosos dividem o Apocalipse por partes. Porque a Bíblia diz que vão haver 7 anos de muita guerra, muita luta e muita tribulação. 7 anos. Alguns defendem que esses 7 anos começam exatamente com o arrebatamento da igreja. Então, se a tribulação começa na hora que arrebata a igreja, essas pessoas pensam que ele é pré-tribulacionista. A igreja é arrebatada antes da tribulação. Há pessoas que defendem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. 3 anos e meio de guerra, de luta, o crente vai passar, vai lutar, vai ter que perseverar, guardar a sua fé, e no meio dos 3 anos e meio, está errado isso, no meio da tribulação, em 3 anos e meio, acontecerá então o arrebatamento da igreja. Há outros que defendem que a igreja então, ela não é ela não é mid, ou seja, no meio da tribulação, mas ela é pós-tribulacionista. O que quer dizer isso? Que a gente vai passar os 7 anos de tribulação, junto com todo mundo na terra, e depois dos 7 anos de tribulação, aquele que for provado, aquele que for fiel, aquele que manter e tal, a esse sim será arrebatado aos céus. Então, se divide no pensamento teológico, pré, mid e pós-tribulacionista. Aí as pessoas não, vamos cancelar o Apocalipse, vamos parar com isso, eu não vou deixar, não é? Não, aqui não vai acontecer. É muito interessante tudo isso. É muito interessante tudo isso. Mas as pessoas estão defendendo às vezes coisas que não sabem. Estão falando de assuntos que não estão preparadas para falar. Então hoje eu quero ajudar você a acalmar teu coração, a colocar tua cabeça em ordem, a deixar dentro do seu coração uma situação mais correta, para você entender quando, onde e como vai acontecer tudo isso, e que forma será, quando acontecerá, em que momento será tudo isso, para você poder clarear a sua mente e entender um pouco de tudo aquilo que virá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24, por favor. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia, tá bom? Se prepara aí para tomar um banho de Bíblia hoje, não é? Porque aí a gente vai ser obrigado a andar um pouquinho mais no texto, então você vai ter que acompanhar aí para poder ficar mais tranquilo também. A partir do versículo 3, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, começa um sermão do Senhor Jesus que na Bíblia talvez na sua esteja escrito assim, o princípio das dores. O Apocalipse, gente, para a gente entender, a palavra Apocalipse, na sua Bíblia aí talvez americana, ela vai estar escrita como Revelation, revelações, são profecias. São revelações daquilo que virá no futuro. É Deus, é o próprio Senhor Jesus, quem
tomou o apóstolo João e em visões passou para ele tudo aquilo que aconteceria durante o período do Apocalipse. Quem já leu o livro de Apocalipse aí? Levanta a mão. Quem já leu? Quem estava na célula quando a gente falou um pouco sobre o Apocalipse? Você estava lá, Gabi? Estava lá? Estava também. Clareamos bastante o assunto na célula. Falamos bastante sobre isso. Mas hoje vamos dar uma pincelada rápida aqui, que a gente não tem muito tempo. Só para clarear. Vamos lá. Capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Veja, quem está fazendo a pergunta? Os discípulos. Nós, discípulos, somos aqueles que carregam as dúvidas. Não é? A gente não tem revelação de tudo. Então, quando a gente não tem revelação de tudo, a gente pergunta para a Ivete. Não, né? A gente pergunta para Jesus. Né? E aí foram perguntar para Jesus. E Jesus lhes respondeu: veja, ninguém vos engane, inclusive a Ivete. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Veja, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Desde quando você ouve falar de guerras e rumores de guerra? Desde sempre. Desde sempre. O mundo nunca deixou de ter guerra. Em algum lugar, em algum momento, alguém está guerreando com alguém. Agora, houve grandes guerras, chamadas de guerras mundiais. Houve duas. Há um temor muito grande da terceira, porque ela pode ser nuclear e pode realmente trazer a destruição total da Terra. Quando nós vamos olhar para o Apocalipse e ver as pragas que vão cair sobre a Terra, há muita coisa ali parecida com uma bomba nuclear. Há muita coisa parecida. A gente pode entrar uma outra hora nessas profecias. Eu posso separar um dia, talvez, e falar um pouco sobre isso. Mas Jesus está dizendo: vocês vão ouvir falar de guerra. Vão ouvir de rumores de guerra. Mas não se assustem. Ainda não é o fim. Por quê? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Isso aqui já está acontecendo? Já há rumores de guerra, há rumores de uma guerra mundial à porta. A qualquer momento, entre Rússia e Ucrânia, esse negócio pode esquentar. Porque tem gente do lado querendo entrar. China quer entrar. A União Soviética já está. A China quer entrar. A China é parceira da União Soviética. Os Estados Unidos já está com o pé dentro. E pode trazer a OTAN toda junto. Então, para isso virar uma guerra mundial não é difícil. Então, veja, esse é só o princípio das dores. Pode acontecer? Pode. Pode ocorrer? Pode. Aí depois ele vai dizer o seguinte, versículo 9. Então, esse então quer dizer assim, depois de tudo isso, terremoto, guerra, princípio, então, vocês vão começar a ser atribulados. E vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão te escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Para aqui. Então sereis atribulados e vos matarão. Estão matando vocês? Estão matando vocês? Tem algum morto aí? Me avisa. Não, né? Aqui não. Aqui não. Mas em outras nações do mundo já. Há algumas nações da terra que... Se você for pego com um microfone como esse, pregando o que eu estou pregando, você tem pena de morte. Então nós já estamos sendo atribulados. Talvez nós, não aqui nos Estados Unidos, não lá no Brasil. Mas vai dar um rolezinho em alguns países da África. Vai dar algum rolezinho em alguns países do Oriente Médio. Fala Jesus para ver o que acontece. Fala Jesus. Aqui que a Bíblia diz para mim assim, vos odiarão por causa do meu nome. Vai falar Jesus lá. Vai lá para você ver o que acontece. Então, veja, tudo isso já está se passando. O princípio das dores realmente já está acontecendo. Eu não digo que
a Baby do Brasil, ela tem razão, mas os estudiosos, aqueles que estudam a Bíblia, nós pastores, nós teólogos, nós que temos a busca por essa revelação de Deus, a gente entende que os tempos estão chegando realmente ao fim. Então é tempo da igreja se preparar. É tempo da igreja estar atenta. É tempo de nós, cada um de nós, estarmos prontos e preparados para aquilo que virá. Mas pastor, meu negócio me deixou com medo, pelo amor de Deus. Ai Jesus, se Jesus voltar hoje, aleluia, irmão. Glória a Deus. Nós vamos morar no céu. Coisa linda. Novos céus, nova terra. Lá não vai ter lágrima, lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter doença. Lá é o paraíso. Agora a gente deseja mais aqui do que o paraíso? Não pode? Não é? Então esteja preparado. Eu sempre digo, cristão não tem que estar preocupado com o arrebatamento, eles têm que estar preparados para o arrebatamento. Não é preocupado, é preparado. Como que eu faço para me preparar? Você está aqui se preparando. Você está recebendo a palavra, você está vivendo uma vida de fé, você está vivendo uma vida na presença de Deus, você está buscando ser melhor a cada dia, você está buscando a sua santidade, você está buscando uma vida correta, você está no caminho. Você está no caminho. É essa a igreja que Jesus vem buscar. É essa a igreja que Jesus vem buscar. E quem fica então, pastor? Com a Ivete, além da turma que estava seguindo o carro dela, fica bastante gente ainda. Fica bastante gente. Bastante gente. Todos aqueles que não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, não receberão o benefício do arrebatamento e da salvação. Não receberão. Não receberão. Então veja, tudo isso caminha para aquilo que Deus já está preparado para nós. É o fim da nossa história. É necessário que aconteça. É importante que aconteça. Então, o crente não pode falar, ai pastor, mas eu não quero que aconteça o apocalipse, eu não quero que aconteça o arrebatamento. Filho, você tem que amar e desejar o arrebatamento. A gente tem que chorar por causa do arrebatamento. Igual criança mimada. Vem, Jesus, vem. Vem. Foi assim que o apóstolo João termina a sua carta ao Apocalipse escrevendo, ora vem Senhor Jesus. Maranatá, ele escreveu. Nós falamos Maranata. Maranatá. Ora vem Senhor Jesus. Ora bem, é um desejo do nosso coração, é um desejo da nossa alma. Continuando, versículo 10. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quanta gente bacana que já foi crente, e músico, e pastor, e hoje não é mais. A quantidade é grande. A quantidade é grande. Se tornaram falsos profetas, falando e ensinando coisas que não trazem a presença de Deus verdadeiramente. E o versículo 12 vai dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade. Veja, eu já fui, a minha família é de origem espírita, eu já falei isso. E eu já fui um pensador e um entendedor de que nós teríamos que passar por reencarnações. Eu já criei nisso. Eu já estudei sobre isso. Kardecismo, a Umbanda e muitas outras coisas. E aí, o kardecismo diz o que para você? Que as pessoas elas vêm ao mundo, vivem uma vida, morrem, depois ela reencarna outra vez e vive outra vida. Aí você conversa com eles, a maioria deles no passado foi reis, foi príncipe, foi não sei o quê, era chefe de não sei na onde, aí você encontra lá hoje a Gari. Eles falam, que encarnação foi essa que você está depreciando o negócio? Porque o kardecismo ele vai dizer o seguinte, que uma alma, ela encarna, desencarna, encarna outra vez, desencarna, encarna outra vez. E cada vez que ela reencarna melhor e mais pura, e mais santa, e melhor como pessoa. Agora, olhando para esse mundo que nós vivemos, pensando que nós temos mais de 6.000 anos de história escrita, conhecida, registrada, que o homem começou a escrever, de alguma forma, com hierógrafo, com símbolo, com alguma coisa. Nesses 6.000 anos, você acha que o homem melhorou bastante com tanta encarnação que ele teve? Não.
Nem um pouco, pelo contrário, parece estar pior. E a palavra de Jesus para nós é o quê? Vai ficar cada vez pior. Por quê? Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E não é o amor de mim para meus filhos ou para minha esposa. É o amor das pessoas. Irmão, por quanto hoje lá no Brasil se mata uma pessoa? Por um celularzinho? Usadinho? Isso é falta do quê? Não é falta de medo de ser preso só. É falta de amor. Porque se fosse só medo de ser preso, e fosse necessidade, ele só roubava. Só roubava. Mas a pessoa rouba e tem que matar. Por quê? Porque não tem mais amor. Qual que é o valor de uma vida para essa pessoa? Nada. Nada. Então o amor de muitos já se esfriou. Já foi, já foi, já foi, já foi. Ponto, versículo 13. Agora começa a parte boa, pastor Paulo. Pode rir agora. Pode ir. Relaxa aí. Relaxa. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a perseverança do crente. É simplesmente continuar fazendo aquilo que nós temos que fazer. Nós vamos continuar amando o Senhor, adorando o Senhor, louvando ao Senhor, servindo ao Senhor. E vai chegar o dia em que o nosso mundo vai virar de ponta cabeça. Agora, para mim, que tenho na minha cabeça que nós somos pré-tribulacionistas, nós vamos ser arrebatados antes de toda essa tribulação começar. Então eu creio que vai chegar nesse momento em que vai se cumprir esse versículo 13. Aquele que perseverou até o fim será salvo. A Bíblia diz que Jesus vem para nos levar, para nos arrebatar, para nos tirar dessa grande tribulação. E versículo 15 ele continua: quando, pois, vocês verem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. O lugar santo era o templo do Senhor, naquele tempo lá em Israel. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar alguma coisa de casa. Quem estiver no campo não volte para buscar sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas, daquelas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora tem havido, não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivessem sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Quem tem a impressão de que o mundo está passando assim, as horas estão voando, parece que o dia passa mais rápido? Não foi outro dia que nós comemoramos o Natal? Parece que esse dia a gente estava aqui para o culto de Ano Novo, não é? Nós já estamos indo para o fim de fevereiro, já viramos metade de fevereiro, já estamos indo para frente. Não dá a impressão que a hora está voando mais rápido? Os tempos estão sendo abreviados. Os tempos estão sendo abreviados. Abreviados. Amém? Continuando. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja o que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não vai lá. Eis que ele está no interior da casa, também não acreditei. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A preparação para tudo isso já está feita, já está escrita na história. Então, eu e você não temos que lutar contra e nem nos desesperar em saber quando e que hora vai acontecer. Nós só temos que estar perseverantes. Perseverantes. Não é tempo de desistir da fé. Não é tempo de desistir da esperança. Muita gente já ficou para trás, por quê? Porque é o pensamento que eu ouvi algumas pessoas dizendo na internet esses dias. Ah, Jesus falou que ia voltar, mas ele falou isso há 2024 anos atrás. É muito tempo. Concordo, é muito tempo. Então quem diz que ele vai voltar agora? Ele pode demorar mais 2000 anos? Pode ser que ele não venha?
É a dúvida de todos por aí. Principalmente quem está do lado de fora. Ah, mas e se ele não vir, pastor? Mas e se ele demorar mais 10 anos? Mais 20, mais 30, mais 50? Eu nem acredito que ele venha, demorou tanto. Tem pessoas que pensam assim. Mas nós temos que entender que o tempo da demora não é a demora de Deus, é a misericórdia de Deus, esperando que eu e você nos convertam. Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do bom e nem do ruim, de ninguém. Jeremias vai escrever isso e vai dizer: eu, o Senhor, não me agrado na morte do ímpio. Antes, na minha paciência e misericórdia, espero que todos se salvem. Então, o tempo que a gente chama de demora, para Deus é paciência, esperando que eu e você arrume a nossa vida e nos coloquemos na presença dele. Porque ele nos amou de tal maneira que ele enviou o seu filho para morrer por nós, para que nós não ficássemos longe dele na vida eterna. Então, a Bíblia, eu costumo dizer, era uma colcha de retalhos. Você tem que saber pegar o retalho certo, colocar no lugar certo, e você vai montando a foto de tudo aquilo que você precisa enxergar. Então, é um tempo de paciência, é um tempo de segura, é um tempo que Deus está esperando que eu e você nos entreguemos a Ele. Por isso é tempo. Pastor, não sou batizado. Batiza, querido. Pastor, não sou santificado. Santifica, querido. Pastor, eu não sei se eu sou cheio de Espírito. Busca, querido. É tempo de buscar a presença de Deus. Mais, e mais. E mais. E mais. Porque pode ser amanhã. Mas pode levar mais 10 anos. Um dia um amigo não crente disse assim para mim: eu saio, eu passeio, eu como o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu bebo o que eu quero, eu saio com a pessoa que eu quero, eu faço tudo o que eu quero. Você fica aí, você não faz nada, você não bebe, você não fuma, você não vai com a gente nas boates, você não vai com a gente lá na casa da Luz Vermelha. É assim. Os convites lá fora são assim. Não adianta você fazer cara para mim de santo. Vocês acham que o pastor não sabe das coisas, né? Eu vivo no mesmo mundo que você. Não vivo dentro de uma bolha. Não vivo dentro de uma bolha. E não pense que é diferente. É assim que acontece. Cada vez pior. Cada vez pior. No meu trabalho eles sabiam que eu era um crente. E eu tinha uma pasta assim, de colocar folhas A4, assim, que a gente colocava os contratos de financiamento, das coisas do trabalho. E aquela ficava em cima da mesa, você usava, era o dia todo. Um dia pegaram uma Playboy e colocaram dentro dela, aberta assim. E aí eu sentei com um casal, para atender um casal, e aí quando eu abro assim para pegar um contrato, o que aparece? Uma Playboy com a bolsa assim toda lá. Eu não sabia onde enfiar minha cara, que vergonha. Mas é o tipo de brincadeira que as pessoas acham que pode fazer com a gente. Não é? Mas essa mesma pessoa que fez essa brincadeira, quando as coisas ficaram difíceis, ela pediu: Marcos, por favor, você pode orar por mim? Eu disse: eu posso fazer mais. Se você quiser, eu levo você na igreja. E lá na igreja, não só eu, mas outros pastores oram por você. E esse menino se converteu, eu fiz o casamento dele, e foi uma bênção. Eu podia ter brigado, tacado a revista na cabeça dele, batido com a Bíblia na cabeça dele, para ele ver se aprende alguma coisa. Mas a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas no mundo é assim que acontecem as coisas. Não sou diferente de vocês. Eu passo pelas mesmas dificuldades que vocês. E a pergunta dele voltando, ele falou: eu faço tudo o que eu quero, você não faz nada. E se for tudo mentira que você está acreditando? E se não houver inferno, não houver céu, não houver volta de Jesus, não houver inferno, não houver diabo, não houver nada disso? De repente tudo isso aí é filosofia humana, é crendice e tal. Eu vivi minha vida, você não viveu. Eu falei: é verdade. Pode ser. Aí eu disse: agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se houver o diabo, houver o inferno, houver o céu, houver Jesus, houver salvação, houver tribulação, houver tudo isso, eu vou para o céu e você vai para onde? Mas pode ser que não exista. É verdade. Entre o pode ser que não exista e o pode ser que exista, eu vou tomar o caminho que eu vou me ser mais feliz lá na frente. Eu vou tomar o caminho que vai ser mais feliz
lá na frente. Então você quer tomar o caminho do inferno? Vai. Só que lá na frente não reclame. Eu vou tomar a minha direção. Então, pode ser que isso tudo seja filosofia humana. Na cabeça de a pessoa que está lá fora, ela pode pensar isso. Mas ela tem que pensar nas consequências da decisão dela. Eu disse para ele, olha, pode ser. Mas se for verdade, eu vou para o céu. E você? Então nessa verdade eu tenho que ir para o inferno. Então, boa escolha. Cada um escolhe aquilo que gosta. Não é? Cada um fica com aquilo que merece. Cada um fica com aquilo que lhe agrada mais. Eu prefiro abrir mão das coisas dessa vida e receber a minha recompensa. Mas se não tiver recompensa, não tem problema. O que eu perdi aqui? Nada. Então, bola para frente, toca para frente. Mas no final ele se converteu, casou-se, uma bênção, uma maravilha. Amém? Amém. Então veja, tudo isso está preparado para acontecer e eu e você não temos força para fazermos diferente. Agora vamos para o livro de Apocalipse um pouco, só para a gente encerrar? Pastor, vai encerrar? Já vai, filho, o horário está correndo, aí tá, a hora voa. Como diz o mineiro, o relógio avoa. Do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse, você vai ver Jesus se apresentando a João e depois mandando João escrever cartas às grandes igrejas que existiam naquela época. 7 igrejas, falando sobre a obra de cada uma, sobre aquilo que cada uma representava, sobre aquilo que era a obra de cada uma e sobre tudo aquilo que elas estavam fazendo naqueles dias. A algumas Deus elogiou, a algumas Deus puxou a orelha, a algumas Deus puxou a orelha e elogiou também, e a algumas ele mandou um recado e disse, olha, te arruma porque as coisas não estão bem para você. Mas no capítulo 4, eu quero que você vá comigo no capítulo 4, João começa a ter uma visão dos céus. E é sobre essa visão que eu quero falar, e depois a gente vai tecer alguns comentários e encerrar. Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta a falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que estava sentado é semelhante no seu aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há como um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Paramos aqui. Até o capítulo 3, tudo o que se diz no Apocalipse é sobre a igreja. A igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Éfeso. Ele vai dando cartas e palavras para as 7 igrejas que existiam naquela época. Quando termina de falar com a igreja, os céus se abrem, e em espírito João é arrebatado, e ele diz, a voz que eu ouvi me disse, sobe para cá. E ele sobe para os céus. E imediatamente ele diz, me achei em espírito, lá nos céus. Esse, para mim, é o ponto onde a igreja do Senhor é arrebatada no momento do Apocalipse. Há um tempo, um período no livro de Apocalipse, do 1º ao 3º capítulo, em que Deus fala com a sua igreja, dando a ela ensino, discernimento e direção de como ser e como fazer. Até o determinado momento em que uma voz é ouvida dos céus. A voz como de uma trombeta, não foi isso que nós lemos? A voz como de uma
trombeta. É ouvida nos céus e a palavra que ela diz é: sobe para cá. Nesse momento é o arrebatamento da igreja. É a hora em que a igreja sobe para os céus. E daqui para frente, no livro de Apocalipse, do capítulo 4, você vai ler ele até o capítulo 19. Lá no capítulo 19 você vai ver de novo escrita a palavra igreja. Daqui em diante não tem mais igreja. A igreja já foi arrebatada. A igreja foi levada para os céus. A igreja foi retirada. Antes do quê? De chegar as taças, de chegar os trovões, de chegar as trombetas, de chegar tudo. Tudo acontece antes que venha a grande tribulação. Dá um pulinho comigo para a gente encerrar. Agora é verdade, eu errei. Esse não é o versículo que eu quero encerrar. Capítulo 5 de 2 Tessalonicenses. Na verdade, esse versículo me veio à mente agora, eu vou ter que trazê-lo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira, por favor. Amém? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 1. O apóstolo Paulo escrevendo sobre o arrebatamento. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados da precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão. Como que vem um ladrão na sua casa? Ele avisa, manda WhatsApp, manda e-mail, publica no Instagram: estou passando a tua casa para te roubar, lindão. Hã? Como que o ladrão vem, gente? Sorrateiramente, quando você menos espera. A volta do Senhor é quando a gente menos espera. A Ivete não vai nem dar tempo de ver. Que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. É mais uma alma. É mais uma filha perdida do Senhor, que necessita da graça e do amor de Deus. É carente da graça e do amor de Deus. Dê uma crítica pessoal a ela, tá bom? Só para deixar claro. Eu respeito todas as pessoas que creem no que eu creio e que não creem no que eu não creio. Não tenho problema nenhum com isso. Respeito todas as pessoas. Mas eu tenho que ensinar aquilo que é correto e certo. Então veja, a volta do Senhor, ela vem como um ladrão. Ela vem como aquilo que não dá aviso. Aquele que não deixa aviso, aquele que não deixa ninguém preparado, aquele que não deixa nada dizendo assim: olha, estou passando por aí. Por isso que nós temos que andar preparados. A volta do Senhor é certa e ninguém vai macetar o Apocalipse. Ele vai acontecer e eu e você temos que estar prontos e preparados, porque o Senhor vem, aquele dia vem, e quando Ele vier, Ele nos levará diante dele, Ele nos colocará na presença dele, Ele nos fará ser como Ele. Então, se você puder aí dar uma voltinha na página, assim, ó, capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, eu quero só que você entenda uma coisa. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Só aviso para você entender: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes aos respeitos do que já dormem. Quem são os que já dormem? Aqueles que já morreram no Senhor e esperando a volta do Senhor, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, a voz de trombeta, Apocalipse capítulo 4, nós acabamos de ler, a voz de trombeta, quando declarada a voz de trombeta, soada a trombeta de Deus, descerá dos céus o Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos aqui, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então veja, há uma confusão também das pessoas, e para nós clarearmos aqui. Pastor, alguém está dizendo assim, tem duas vindas de Jesus para o futuro. Tem duas vindas. Tem o arrebatamento e tem a volta de Jesus para reinar. São duas situações diferentes. O arrebatamento não é a volta de Cristo. O arrebatamento é o que ele está dizendo. É o rapto da igreja. Tira a igreja da terra e leva para o céu. Aí a terra fica. E aqueles que ficarem, ficam para passar pela tribulação. Depois da tribulação, o que vai acontecer nessa tribulação, pastor? Primeiro, 3 anos e meio de paz. Não vai ser tão difícil assim. Vai haver paz. Paz em que sentido? Vai se levantar um governo mundial. Porque o mundo vai estar caótico. Imagina. Vamos imaginar, nós somos quase 9 bilhões de pessoas. Vamos imaginar por baixo que 1/3 vai embora. Porque 2/3 morrem na praga e os outros 2/3 morrem no final. Então 1/3 vai embora. 3 bilhões. 3 bilhões da terra, gente de todo lado, todo momento. Seu vizinho vai sumir, você vai sumir, seu professor vai sumir, o médico vai sumir, o advogado vai sumir, o juiz vai sumir. Vai sumir um monte de gente para o céu. Quem ficar aqui vai ficar assim, o que aconteceu? Foi um OVNI? Foi a volta de Jesus? O que aconteceu com esse povo? A vida vai estar um caos. A terra vai estar um caos. Havia um hino antigo, uma canção antiga, que ela cantava e deixava bem claro esse caos. Eu vou cantar daqui a pouco. Vocês gostam que eu canto? Vocês gostam de me ver desafinando. Ela expressa exatamente aquilo que vai acontecer. O povo de Deus é tirado da terra. Fica um caos, essa bagunça. Imagina, o gerente do banco sumiu, o seu dinheiro da conta sumiu, bagunçou tudo. A terra vai estar um caos. Alguém vai se levantar e dizer assim, eu tenho a solução. E vai trazer a solução. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Mas ele não chega batendo no peito dizendo, eu sou o anticristo e vim aqui acabar com tudo. Ele chega dizendo assim, eu tenho a solução para pôr paz na terra. E ele vai trazer paz na terra. 3 anos e meio da tribulação, os primeiros 3 anos e meio serão tempos de paz e de alegria e de felicidade, de prosperidade para quem ficar aqui. E pode ficar com meus bens. Pode ficar. Pode ficar. Deixa meu dinheirinho para você, minha casa para você. Fica tudo aí. Pode ficar. Amém? Amém? Muito bem. Depois desses 3 anos e meio, esse homem anticristo, ele vai querer entrar no templo de Israel e se declarar Deus. Nessa hora, o povo de Israel vai se levantar contra ele. Porque para Israel, diferente de nós que somos mais abertos um pouco, para Israel só há um Deus. Só há uma pessoa que pode ser adorada. Só há uma pessoa que pode se assentar no trono. Só há uma pessoa que é o Deus Todo-Poderoso. Quando esse homem se colocar no lugar de Deus, eles vão se levantar contra. Quando eles se levantarem contra, o mundo inteiro se levantará contra Israel. E vai haver aquilo que vocês já ouviram falar de batalha do Armagedon. Nessa batalha do Armagedon, no meio dessa batalha, quando Israel estiver próximo de ser destruído, todas as nações vão se virar contra. Exércitos do mundo inteiro vão tomar seus aviões, suas máquinas, suas armas e vão para Jerusalém. É lá que vai acontecer. Quando tudo estiver pronto e preparado, aí sim haverá perseguição para aquele que crê em Deus. Haverá perseguição para aquele que ainda acredita no Senhor, que ainda conserva alguma fé. Aqueles que ficaram para trás, como diz o livro, deixados para trás, left behind. Vocês já leu esse livro? Já leu? Ele traz uma visão um pouco contorcida, mas é mais ou menos assim que vai acontecer com quem ficar. Vai ter luta, vai ter tribulação. Vai passar por essa luta. Mas, no meio dessa guerra, o Senhor Jesus agora desce dos ares. Essa é a volta do Senhor. Ele volta para reinar na terra. Só que ele não desce mais como o Cordeiro de Deus. Ele desce como o Leão de Judá. Ele desce como o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. E ele vem com um batalhão. Que batalhão é esse, pastor? A igreja que foi arrebatada. Que passou
as bodas do Cordeiro com ele nos céus. Essa igreja agora volta para guerrear. E aí começa o que nós chamamos de milênio. O que é milênio? Serão 1000 anos de reinado de Deus na terra, aqui nesse lugar. Aqui. Quer dizer que eu vou ficar só um pouquinho lá no céu, pastor? O povo vai descer. Vai descer. Vai descer. E nesses 1000 anos, serão 1000 anos de paz, alegria, tranquilidade, saúde. Você vai viver por 1000 anos. Você não vai ter mais morte. Morte já passou. A morte já acabou. Nós vamos voltar a ser aquilo que nós somos programados para ser. Seres espirituais e eternos. Eternos. Aí começa o julgamento, o grande trono branco, o julgamento do Senhor, o julgamento de Deus, o grande juízo final. Aí vem tudo isso, é muita coisa, né? Não quero confundir sua cabeça, mas eu só quero que você entenda que ninguém vai macetar o Apocalipse. Bom? Fica tranquilo. Fica tranquilo, ninguém vai macetar o Apocalipse. Ela não está autorizada a isso. Ela disse que não vai deixar o Apocalipse acontecer. Eu espero que ela seja salva antes e não tenha que passar pela tribulação e ter que reconhecer o que ela está falando de besteira por aí. Amém, queridos? Então, veja, Paulo dá para nós essa situação. Os que já morreram. Pastor, minha mãe era crente, morreu, e agora? Ela vai ser arrebatada, querido. Pastor, e Davi? Davi não conheceu Jesus. Moisés não conheceu Jesus. Todos aqueles crentes lá atrás, que nem tem nome, que a gente não sabe quem foi. O Zezinho que se converteu no ano 359 depois de Cristo. Onde que ele está, pastor? Ele está esperando a volta, o arrebatamento do Senhor. No arrebatamento, Paulo está dizendo assim, nós não vamos preceder os mortos, pelo contrário, eles vão primeiro. Meu irmão, vai ser um negócio aterrorizante. As covas vão se abrir. Aqueles navios cargueiros vão estar passando no meio do mar e corpos vão estar saindo do meio do mar assim, subindo. Eu quero assistir isso. Eu quero assistir isso. Vai ser tremendo. Vai ser... Quem não conhece, não entende, vai ficar louco. Vai ficar louco. Parece cena de Hollywood, né? Mas pastor, meu avô morreu faz 90 anos, ele está enterrado, agora não tem mais nada, só tem o pó lá. Não tem problema. Não tem problema. Nós teremos um corpo glorificado, a Bíblia diz. O que é um corpo glorificado? É um corpo espiritual. É um corpo como o de Jesus quando ressuscitou e apareceu novamente aos seus discípulos. A Bíblia diz que na primeira aparição que ele faz, os seus discípulos estavam em Emaús, em uma casa, e ele chega e entra, sem abrir portas ou sem romper paredes. Ele simplesmente atravessa. E aí todos ficam olhando para aquele corpo diferente. E o Tomé que existe em nós, né? Vocês conhecem o Tomé? Um dos seus discípulos, chamado Tomé, diz assim, Senhor, é o Senhor mesmo? E Jesus estende a mão e diz assim, sim, sou eu, toca. Aqui está a ferida nas minhas mãos. Aqui estão meus pés feridos. Toca. Pastor, como é isso então? Ele estava ferido, mas o corpo era diferente? A imagem vai ser a mesma. Eu e você vamos aparecer com a imagem que morremos. Você morrer com 90, você vai aparecer com 90 lá. Você morrer com 30, você vai aparecer com 30. Crianças serão arrebatadas com 5, 10 anos, vão aparecer lá com 5, 10 anos. Ai, pastor, eu achei que todo mundo ia ficar igual, bonitinho. Não, querido, já pensou que esquisito chegar lá, tá todo mundo com 30 anos? Fala assim, não, mas não é você, assim. É você mesmo, Flávio. Você vai ter esse mesmo corpito aqui que você faleceu. Então vigia. Você vai viver com ele a eternidade. É tempo. É tempo. Como eu digo, então, alguns estão construindo uma catedral. Construindo uma catedral para levar para o céu. É devagar, irmão, é só o tempo que Jesus pediu. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É isso que vai acontecer, querido. Essa é um resumo rápido de tudo. Falta muita coisa, mas é um resumo rápido de tudo. Viveremos com Ele nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós subiremos ao encontro com Ele nas nuvens. Ele não vai aparecer nesse dia. Ele não vai aparecer nesse dia. Ninguém vai ver. Vai ficar todo mundo perguntando o que aconteceu. Cadê aquele povo? Cadê aquele povo barulhento que vivia aqui, que cantava, que louvava, que adorava?
Aí a namorada vai dizer assim: nossa, aquele moço da igreja estava namorando ele. Não é que ele estava falando sério, tinha esse negócio de arrebatamento. Foi embora, eu não acreditei e fiquei. Não é? Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. E nem a Ivete pode deter. Nem a Ivete. Nem a Ivete. Nós seremos arrebatados nos ares. Encontraremos o Senhor e reinaremos com Ele para sempre. Ele chamou um povo para ser povo santo, sacerdócio real. Você será um sacerdote do Senhor. Você será um servo do Senhor. Você servirá para Ele todos os dias, todo tempo, em todo momento. E haverá novos céus, nova terra. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque vai ser o reino de Deus na terra outra vez. Você está preparado? Eu não só estou preparado, como estou desesperado. Eu, como João, estou clamando e gritando: Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Para finalizar, não precisa abrir. Lá no finalzinho do capítulo 22 de Apocalipse, no último capítulo, Jesus diz assim no versículo de número 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir para cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto, o primeiro e o último. Eu sou o princípio e sou o fim. João vai escrever: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas eu também sou o último, aquele que vai reinar para todo sempre. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito de estar de novo perante a árvore da vida. Que árvore da vida é essa, pastor? Aquela que foi tirada lá do paraíso e foi guardada por Deus. Havia duas árvores no jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eles tinham liberdade para comer da árvore da vida e de todo o fruto que existia, mas resolveram comer da árvore do bem e do mal. Quando eles comeram da árvore do bem e do mal, a Bíblia diz que desceu o anjo dos céus, cercou a árvore da vida e disse: não deixa mais o homem comer da árvore da vida, porque não vai ter mais vida eterna. Agora você volta a comer da árvore da vida. E entrem a cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Pastor, meu cachorrinho vai ficar de fora? Não é desse cão que ele está falando aqui. Não é desse cão. A Bíblia diz que lá vai ter animais, né? A Bíblia diz que o cordeiro vai viver do lado da ovelha e não vai mais ter medo do leão. O leão vai viver do lado da ovelha, né? A serpente vai caminhar junto com os outros animais e não vai ter mais problema de morte, de veneno, de nada disso. Então esse cão aqui, que ele está dizendo, só para esclarecer também a sua mente, esse cão é uma alusão ao animal, cãozinho, mas ao tipo de pessoa que se comporta como ele. Como assim, pastor? Eu não entendo isso. Eu vou te explicar. Quem tem cachorrinho aí? Quem já teve? Se o seu cachorrinho passar mal e vomitar, ai pastor, que nojo, faz parte. Se você não segurar, o que ele faz com o vômito? Come. Muito bem. Nós, seres humanos, somos a única categoria de animal que, como cão, às vezes vomita o seu mal e depois volta e come do seu próprio vômito. Porque você peca e reclama daquele pecado, pede perdão daquele pecado, põe para fora aquele pecado e depois você volta e come dele de novo. Esses são os cães, aqueles que praticam o pecado e voltam a praticá-lo e põe ele para fora e põe ele para dentro de novo. Esses são os cães que a Bíblia está falando. Amém?
Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aí João vai escrever: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem que é o Espírito? O Espírito Santo. Quem que é a noiva? A igreja. Então veja, há um clamor dentro da igreja através do Espírito dizendo, vem, Senhor Jesus. Nós temos saudade de casa. Dá para cantar? Saudade de casa. Jogar ela na fogueira. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça a água da vida. Há uma promessa de Deus para nós. Vamos ficar de pé. Meu querido, ninguém vai macetar o Apocalipse. Ninguém vai atrasar o Apocalipse. Mas nós, a igreja, podemos adiantar o Apocalipse. Quando nós clamarmos por ele. Quando nós começarmos juntos com o Espírito a clamar. O Espírito já está clamando. Vem. Jesus disse, o Espírito está pronto, ele está clamando. Vem. A noiva precisa estar pronta e começar a clamar. Vem. Quando o Espírito e a noiva clamar, vem. O Espírito, o próprio Senhor Jesus, ele virá. Ele voltará. Ele virá para nos buscar e para que nós possamos estar com ele. É tempo de cumprimento de profecias. Aliás, todas as profecias da Bíblia já se cumpriram acerca do fim dos tempos. Tudo já se cumpriu. A última a se cumprir era o retorno de Israel às suas terras. Isso se cumpriu em 1948, quando Israel recebeu de volta um pedaço de terra, lá na terra prometida, lá na Canaã. E de novo ele se estabeleceu como nação. Israel deixou de ser país, deixou de ser nação, no ano 70 depois de Cristo. E só voltou para aquelas terras agora, em 1948. Passaram por as suas tribulações, vagaram o mundo. Tem judeu no mundo inteiro. Mas no mundo inteiro, onde você encontrar um judeu, ele é judeu. Ele não é alemão, ele não é americano, ele não é brasileiro, ele é judeu. Ele é judeu. Você já logo vê pela roupa, você já logo vê pelo comportamento, você já logo vê, nem que seja por um quipazinho na cabeça. Conserva a língua, conserva os costumes, conserva a fé, conserva as suas tradições. Não abre mão, não abre mão. Povo escolhido de Deus. Então todas as profecias já se cumpriram. Falta uma, que é a reconstrução do templo. Na hora que começar a reconstruir o templo em Israel, você se prepara, porque a volta do Cristo está próxima. Essa é a única forma de nós termos certeza. Pastor, por que o senhor não acredita que a volta vai ser no meio ou no fim, como outras pessoas acreditam? Porque se eu falar que a volta do Senhor é no meio, então eu tenho data prevista. Começou a tribulação, eu conto 3 anos e meio, é a volta de Jesus. É no fim, começou a tribulação, eu conto 7 anos, é a volta de Jesus. O crente vai viver 7 anos de qualquer jeito, faltando poucos dias para terminar, ele vai, deixa eu arrumar minha vida, ir para a igreja, pedir perdão, porque Jesus está voltando. Não é essa a proposta de Jesus. E também não acredito que a noiva do Senhor passará por 7 anos de tribulação. Você se casaria, você seria noivo de uma pessoa, e aí às vésperas do seu casamento, você diria assim para sua noiva, bem, minha noiva, agora eu estou mandando vir aí umas pessoas bem más, e elas vão estar com você 7 anos, vão te bater, vão te perseguir, vão te maltratar, vão fazer o que quiserem com você, e daqui 7 anos eu volto. Se você estiver firme na rocha, nós casamos. Você faria isso com a sua noiva? Você faria isso com a sua noiva? Você faria isso com a sua noiva? Por que Jesus vai fazer com a dele? Por que Jesus vai fazer com a dele? Vós que sois homens, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Eu não acredito que nós vamos passar pela tribulação. Mas a gente tem que estar preparado para ela. Amém?
Talvez você chegou aqui hoje, você não tinha entendimento um pouco claro dessa situação. Talvez você viu esse assunto todo essa semana e não entendeu nada. Ou ficou mais com dúvida do que você já tinha. Não é? Que não é um assunto fácil de entender. É necessário conhecer um pouco da Bíblia, conhecer um pouco da história, conhecer um pouco. A gente tem o privilégio de estudar. Nem todos têm. Nem todos têm. Mas o livro do Apocalipse, ele traz curiosidade. Eu li a primeira vez, eu não era crente por curiosidade. Para entender o que seria esse negócio do Apocalipse, eu também queria macetar ele. Mas depois que eu me converti, entendi tudo. E aprendi tudo, estudei muito sobre isso. Eu pude entender que ele não é um fator de medo, mas ele é um fator de esperança. Esperança do cumprimento final da minha jornada. É a hora de receber o meu galardão. A Bíblia diz aqui, Jesus dizendo, eu venho buscar a minha igreja e trago comigo o meu galardão. O que é galardão? É o prêmio, é a coroa, é aquilo que Deus vai te dar para a vida que você viveu nessa terra. Pela sua sinceridade, pela sua fidelidade, pelo seu amor ao Senhor. Por isso que a gente diz que uns terão um grande galardão e outros terão um pequeno galardão. Mas todos terão um galardão. Talvez você chegou aqui hoje confuso, com medo, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer. Então eu espero que tenha clareado um pouco a sua cabeça, tenha clareado um pouco o seu coração. E, claro, a gente volta com esse assunto uma outra oportunidade. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu falo de vez em quando sobre isso. Quem está comigo há mais tempo já ouviu outras vezes. E a gente pode esclarecer mais algumas dúvidas. Mas, se você ficou com alguma dúvida, eu vou pedir para você, não fique com ela. Manda para mim. Se eu souber, eu te respondo. E se eu não souber, eu vou pesquisar e te respondo também. Eu também não sou sabedor de todas as coisas. Amém? Mas não fica com dúvida no seu coração. Ai, pastor, mas eu posso mandar um zap? O senhor pode, meu irmão? Pode. Pode. Meu telefone